Olá, amigos, prazer estarmos juntos novamente. Hoje, assim como nos demais dias, estaremos estudando as Sagradas Escrituras e hoje com assunto voltado a um tema escatológico. Eu faço uma afirmação para você e digo que todo olho o verá. Afirmo isso porque as Escrituras assim o dizem, que todo olho o verá. Amados, as Escrituras Sagradas apontam para um fato que mudará para sempre a história da humanidade e de uma forma completamente espetacular. Tudo começa durante um outro acontecimento extraordinário, capaz de transformar a vida de qualquer ser humano. Imagine você que diante dos olhos de inúmeras testemunhas, Yahushua HaMashiach, ou se preferir, Jesus Cristo, é elevado aos céus diante de todos, e como se não bastasse, 2 anjos aparecem junto a eles e prometem que aquele que foi assunto aos céus vai voltar da mesma forma que acabara de subir. Vejamos essa narrativa maravilhosa contida em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo do 9 ao 11. Tendo-lhes dito estas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que ficais olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para os céus, há de vir assim como para o céu o vistes subir. Queridos, os anjos afirmaram aos discípulos e às demais testemunhas que Jesus voltaria da mesma forma que eles o viram subir. É exatamente sobre esse fato que vamos aprender neste vídeo. Repare que os anjos não fazem menção de um retorno secreto ou em 2 fases, como nos foi ensinado. Eles apenas afirmam que ele voltará da mesma forma, ou seja, à vista de todos. A maioria de nós aprendeu que Jesus voltará rápido como um relâmpago, num abrir e fechar de olhos. Foi assim que aprendemos, e até pensar de forma diferente nos deixa constrangidos, não é mesmo? Mas será que as Escrituras dizem exatamente isso? Que Jesus voltará rápido como um relâmpago ou no abrir e fechar de olhos? Só tem um jeito de saber. Vamos ver o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Preste bem atenção no que o texto diz. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Preste atenção, se mostra. Entendeu? Ele está se apresentando. Reparou? Reparou que o relâmpago, descrito no contexto, não faz referência à velocidade, à rapidez, e sim em ser visto. Pois então, é só nós analisarmos o texto e logo compreenderemos que a vinda de Jesus não será de modo algum rápida como um relâmpago, e sim visível como um relâmpago. E pode ter certeza que todos, sem exceção, verão o momento em que o Senhor Jesus vier nas nuvens dos céus. Não de forma secreta, ou em 2 fases, uma secreta e outra visível, mas à vista de todos, uma única vinda. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. Entendeu?
Reparou que a rapidez descrita pelo apóstolo Paulo não faz referência à volta de Jesus, e sim no momento da transformação dos santos. Repare bem no texto. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ou seja, da sétima trombeta, nem da primeira, nem da segunda, nem da quinta, nem da sexta, ao som da última trombeta. E o som da última trombeta descrito no Apocalipse é a sétima trombeta. Continuando o texto, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Repare que a rapidez será nesse momento, na transformação dos corpos, tanto dos santos que estiverem vivos, como dos corpos daqueles santos que serão ressuscitados para um encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens, queridos. Nesse momento, então, como relâmpago, ou no abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados para que possamos viver com Deus, viver com Cristo Jesus. Vale lembrar que o relâmpago, ou no piscar de olhos, não é a volta de Jesus, não há nenhuma referência à volta de Jesus. Está fazendo referência, sim, ao transformar dos corpos. Não está fazendo referência à volta de Jesus ou ao arrebatamento, mas tão somente à transformação dos nossos corpos, da nossa carne revestida de imortalidade e de incorruptibilidade. Mas eu fico pensando, como será então a volta de Jesus? Será que ele vinha oculto nas nuvens, em secreto, para nos encontrarmos com ele, escondido nas nuvens, depois a gente volta? Será que ele vem em duas fases? Será que o pessoal lá atrás estava certo? Como será que ele vai aparecer novamente? Só tem um jeito de descobrir. Vamos conferir novamente o que diz Mateus 24, versículo 27. Preste bem atenção, queridos. Presta atenção. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não existe vinda secreta, não existe esse negócio de vinda em duas fases. Não existe isso. Repare que o texto é claríssimo, não necessita de interpretação teológica. Ele é claro, é literal, é direto. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Senhor será visível como relâmpago, não rápida, mas visível como relâmpago. Imagine, tente imaginar assim, um dia chuvoso, você na sua casa, de repente, um clarão, em seguida, um estrondo. Eu não consigo imaginar, nem conheço ninguém que não veja o brilho intenso do relâmpago, a não ser que seja deficiente visual, claro, né? Mas sendo uma pessoa normal, é impossível deixar de ver o brilho de um relâmpago ou deixar de ouvir o som do trovão. Pois é, assim também será o retorno de Jesus, completamente visível. Vamos ver outro versículo que reforça a vinda de Yahushua, mostrando como ela será e de que forma ela será, mostrando que ela será visível. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E o quê? Vir o Filho do Homem nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ou seja, verão o Filho dos Homens vindo dos céus com poder e grande glória. Repare que Jesus virá sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Queridos, veja bem, se nós não podemos ocultar a luz de um simples relâmpago, me diga, como será possível ocultar a glória de Deus que se manifestará na vida de Jesus? Me explica isso. Eu quero que os irmãos que creem que vai haver uma vida secreta, eu gostaria que os irmãos me explicassem como é possível ocultar a glória de Jesus. É algo para pensarmos e meditarmos, mesmo depois que nós apresentamos
os fatos, as provas. Eu tenho certeza que ainda tem gente que tem dúvida e ainda se mantém fiel àquilo que foi ensinado lá no passado, mesmo sabendo que vai contra tudo o que as Escrituras apresentaram literalmente até agora. Mas para não haver dúvidas, podemos citar 2 exemplos claros de arrebatamento, onde o fato foi presenciado e descrito posteriormente. O primeiro exemplo é o caso do profeta Elias, que foi tomado diante de Eliseu, levado aos céus. Foi elevado aos céus em um redemoinho. Veja o que diz 2 Crônicas, capítulo 2, versículos 11 e 12. Indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho, e que vendo Eliseu clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros! E não o viu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em 2 partes. Repare que Elias não foi levado num abrir e piscar de olhos, mas de forma completamente visível diante de Eliseu. Outro fato incontestável que envolve o arrebatamento foi o que nós falamos anteriormente, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 e 11, que fala sobre o arrebatamento de Jesus aos olhos de todos. O arrebatamento de Jesus, queridos, não aconteceu no abrir e fechar de olhos, aconteceu diante de todos, e os anjos ainda prometeram que eles veriam aquele mesmo Jesus que subiu, seria visto voltando da mesma forma. Visto, não vindo em 2 fases, uma secreta e uma outra visível, mas visto. Os anjos disseram que ele virá somente uma vez. Assim como para o céu o viste ir, assim o verá vir. Podemos notar que a ascensão de Jesus aos céus não foi num abrir e fechar de olhos, ou rápido como um relâmpago, mas visível diante de todos. Os anjos garantiram que ele vai voltar da mesma forma. Todos aqueles, queridos, que estavam ali presentes nesse glorioso evento foram testemunhas desse fato incontestável. O mesmo Jesus que os ensinou se alegrou com eles, chorou com eles, se alimentou com eles, estava junto com eles em todos os momentos, estando com eles todo o tempo de seu ministério. Subiu aos céus diante dos olhos de todos, sendo ocultado por uma nuvem. A Bíblia ainda fala sobre outro arrebatamento que ainda não aconteceu, mas quando se cumprir, não será de forma secreta ou no piscar de olhos. É o que nos relata o apóstolo João quando descreve o arrebatamento das 2 testemunhas mártires que serão assassinadas, serão mortas em Jerusalém e depois de 3 dias e meio serão ressuscitadas e levadas aos céus numa nuvem diante de seus inimigos. Vejamos o que diz Apocalipse capítulo 11, versículo 11 e 12. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu, em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Repetindo, os seus inimigos os viram subir. Foi adiante dos olhos de todos. Não foi um arrebatamento secreto. Veja que essas 2 testemunhas, ao serem elevadas aos céus numa nuvem, eles não foram levados secretamente, num abrir e piscar de olhos. Eles são levados diante de todos. E o texto mostra que Deus fez questão de realizar esse ato diante de todos, principalmente dos seus inimigos, aqueles que os perseguiram e ficaram felizes com a sua morte. Eles subiram diante de todos. Todos viram aquelas 2 testemunhas, todos verão aquelas testemunhas, melhor dizendo, sendo elevadas aos céus. Amados, a teoria de que a igreja irá desaparecer de repente, no abrir e fechar de olhos, não encontra amparo bíblico. Eu me refiro a textos literais que confirmem essa teoria, apresentados pelos irmãos pré-tribulacionistas. Eu me refiro a textos literais, textos diretos que afirmem, que venham respaldar, que venham dar base a essa teoria. Não há um só profeta no Antigo Testamento
seja ele profeta maior ou menor, que venha respaldar esta afirmação. Tampouco nos livros contidos na divisão bíblica apontado como Novo Testamento, aponta algum tipo de evidência para um rapto ou um arrebatamento secreto, ou até mesmo uma vinda de Jesus dividida em duas fases. Não estou me referindo a especulações teológicas, mas a versículos que apontem diretamente para a questão de um possível rapto secreto da igreja. Se você conhece algum texto literal, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que aponte para um arrebatamento secreto, num abrir e fechar de olhos, deixa aqui embaixo nos comentários. De repente, quem sabe, alguma diferença direta sobre o assunto passou despercebido no momento em que nós estávamos estudando as Sagradas Escrituras. Deixe para nós nos comentários aí embaixo. Diga se você gostou ou não, tá bom? Queridos, eu quero deixar claro também para vocês que a questão de ser pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista não interfere na sua salvação. A questão de você acreditar que a tribulação, um arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, ou no meio, ou depois da grande tribulação, não interfere na concepção salvação. A salvação é concedida mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós concordamos em um único aspecto: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A única coisa que nós queremos fazer com esse vídeo é te preparar para um possível enfrentamento com o anticristo, com o seu exército, com todas as perseguições que virão durante a grande tribulação. Porque o texto assim nos mostra, tanto em Apocalipse como em Marcos, Lucas e Mateus, que a igreja estará aqui no momento em que o anticristo aparecer e as perseguições começarem. Os textos também nos mostram que a igreja só vai ser retirada daqui no último instante, ao som da última trombeta. Tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha sido proveitoso para você. Eu sou o André Galdino. Esse é o canal de Portas Abertas. Se você gostou do vídeo e ele foi útil para você, deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Fazendo assim, você vai estar nos ajudando, fazendo com que o YouTube venha notificar mais e mais pessoas para receber mais e mais da porção da Palavra de Deus. Um abraço, graça e paz, e até o próximo vídeo.